Fala, meus amigos, daquele jeitão? Eu sou Tênis Fábio e hoje a gente vai descobrir o que o Scooby-Doo e a Crise nas Infinitas Terras têm em comum. Afinal, apesar do Scooby-Doo e a Turma da Mistério S.A. fazerem parte da biblioteca clássica da Hanna-Barbera e a Crise ser uma palavra usada em quase toda a saga anual da DC Comics, que aliás, assim como os personagens da HB também é propriedade da Warner, fica no mínimo difícil imaginar o que um personagem mais infantil e divertido possa ter a ver com a palavra que remete à saga quase sempre dramáticas e com enredos complicados, não é verdade? Bom, mas parece que pelo menos pra galera da DC Comics, Scooby-Doo e Crise tem tudo a ver sim. Então se vocês querem saber mais sobre esse crossover tão inusitado quanto engraçado, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Pelos poderes de Grayskull. E quem gosta do Scooby-Doo, do Salsicha, da Velma, do Fred e da Daphne e acompanha os personagens há décadas, sabe muito bem. Encontros da galera da Mistério S.A. com outros personagens fictícios e também celebridades da vida real é tão comum quanto eles serem xingados pelo vilão desmascarado do dia que dizia que teria conseguido se não fosse por esses garotos encheridos e esse cachorro vira-lata. Diz aí. Sim, e eu teria conseguido sair com elas se não fossem essas crianças idiotas e seu cachorro. E essa tradição dos crossovers começou em 1972 com um novo programa do Scooby-Doo, pelo menos na época, chamado Os Novos Filmes do Scooby-Doo. E aqui, o Scooby encontrou pela primeira vez celebridades como os Harlem Globetrotters, os clássicos Três Patetas, assim como personagens da própria Hanna-Barbera, como foi o caso do Speedbug e da Josie e as Gatinhas, além de dividir uma aventura com a família Addams. E a dupla Batman e Robin, quando os dois justiceiros fizeram sua estreia animada pela Hanna-Barbera, antes mesmo do desenho dos Super Amigos. Batman, chegarmos à caverna, será que eu posso comer qualquer coisa? Não se preocupe, quando chegarmos lá serviremos bate-leite e bate-sanduíches. Bate-leite? E eu fico só imaginando como é que foi o impacto na época para a criançada lá dos anos 70, do nada ver o Batman e Robin correndo ao lado do Scooby-Doo, já que eles eram personagens completamente diferentes. Bom, o caso é que de lá para cá, com mais de 50 anos de história, o Scooby virou mais que um ícone dos desenhos animados, já que o personagem já conta com mais de 15 séries animadas, cada uma com várias e várias temporadas, 5 longas live action e mais de 50 longas animados feitos ou para televisão ou para home video, ou mesmo para os cinemas. E obviamente com essa bagagem toda, o Scooby-Doo e a turma dele vivem se encontrando com vários outros personagens, alguns até de forma bem inusitada. Como por exemplo a Banda Kiss, a Elvira Rainha das Trevas, a galera dos lutadores da WWE, Coragem, o Cão Covarde, indo até mesmo ao encontro bem divertido com os irmãos Winchester em um episódio da série Supernatural. E olha, vou dizer, eu não tô nem raspando, sabe aquela natinha que fica em cima do café? Olha, não tô nem tirando isso, porque o personagem, o Scooby-Doo, é praticamente um arroz de festa quando o negócio é crossover. E olha, mesmo com Batman, o Scooby-Doo e a Mistério S.A. já cruzaram mais algumas vezes nas animações, sendo que a última foi no mais que divertido filme Scooby-Doo e Batman, Os Bravos e Destemidos. Batman, o que está fazendo aqui? Eu vou aonde quer que crimes relacionados a marionetes apareçam. Mas e agora, será que nos quadrinhos foi diferente? Com certeza não, já que ao longo de décadas foi bem comum ver o Scooby-Doo interagindo principalmente com outros personagens da Hanna-Barbera. E foi justamente aproveitando todo esse background do Scooby-Doo que em 2013 a DC Comics lançou lá nos Estados Unidos uma série chamada Scooby-Doo Team Up. E essa série em quadrinhos foi lançada tanto digitalmente com um total de 100 edições, quanto na versão impressa, que como tinha 2 histórias por revista, terminou em 2019 com um total de 50 edições. E aqui eu vou dizer, o Scooby e a galera dele encontraram praticamente todos os personagens da Hanna-Barbera. Tá, todos é exagero, mas por exemplo, eles encontraram os Flintstones, os Super Amigos, os Jetsons, também encontraram o El Caboing, Penélope Charmosa,
Space Ghost e muitos, mas muitos outros. Encontros com os heróis da DC, então, foi uma loucura, indo desde encontros com algumas versões diferentes do Batman, já que isso não podia faltar, até encontros com os novos deuses, a Liga da Justiça, Patrulha do Destino, os Novos Titãs, Desafiadores do Desconhecido, Quinteto Inferior, olha só, até com o Quinteto Inferior, os Super Pets e a Patrulha Canina Espacial, e até um encontro com a minha equipe preferida, a Sociedade da Justiça, e ainda na formação mais clássica dos veteranos da DC Comics. Bom, mas e agora? Onde entra a crise nas Infinitas Terras nessa história toda? Calma aí que a gente já vai descobrir. E aí, tá gostando desse vídeo? Então faz o seguinte, deixa aquele like felpudo e bora compartilhar, que isso pra mim é igual biscoito Scooby. Bom, e o caso é o seguinte, lá na edição número 3 do gibi Scooby-Doo Team Up, o Scooby-Doo teve um encontro com uma versão do Batman e do Robin dos quadrinhos. E lá por tantas, quando estavam resolvendo mais um mistério envolvendo falsos fantasmas e vilões da galeria do Batman, apareceu quem? O Batmirim, um duende vindo da quinta dimensão e que todo mundo já deve ter ouvido falar. Seja nos quadrinhos do Batman da Era de Prata, quando ele era chamado de Duende Morcego, ou mesmo no desenho animado que o Batman e Robin tiveram lá nos anos 70. Olá, Batfãs, aqui é o Batman. E Robin, o menino prodígio. E eu também, Batman! Convidando-os para assistir às novas aventuras de Batman. Numa luta interminável do bem contra o mal. Bom, o caso é que aqui, como de costume, né, quando o Batmirim aparece, mesmo sendo fã do Batman, ele dá muita, mas muita dor de cabeça pro herói. E nessa terceira edição não foi nem um pouco diferente. Para piorar, ainda aparece outro duende da quinta dimensão, o Scooby-Mirim, que claro, é um super fã do Scooby-Doo e também cria bastante problema pro Scooby e o resto da Mistério S.A. No final, o Batman e o Scooby conseguem despachar os dois duendes de volta para a quinta dimensão e fica tudo numa boa. E aí o tempo passou, muitos encontros vieram e a gente chega em 2019, quando a DC Comics infelizmente decidiu encerrar a revista Scooby-Doo Team Up e, claro, resolveu fazer um último encontro em grande estilo. Então o escritor Charlie Fish e o desenhista Scott Gerald resgataram lá dos anos 70 o Batman e o Robin do desenho dos Super Amigos e trouxeram para um último crossover com o Scooby na história Crise dos Infinitos Scoobys. E aí, curtiram o nome? Então segura essa história. O caso do dia começa igual a muitos outros, com o Batman e Robin perseguindo o incrível e perigoso, entre aspas só que não, Senhor Câmera, que tem o incrível poder de tirar fotos com flash. Ou algo mais ou menos assim, já que o imbecil já é capturado e desmascarado logo nos primeiros quadrinhos, com uma ajudinha da Mistério S.A. Já que eles descobriram que o Batman estava precisando de ajuda, e precisando de ajuda, leia-se que os garotos encheridos e o cachorro vira-lata se meteram de abelhudos na história. Já que eles souberam da perseguição através de uma postagem do Robin nas redes sociais. E sendo esse o Robin dos Super Amigos, era até esperado algo assim dele, diz aí. Isso também não importa muito, já que a discussão, leia-se mijada no Robin, é interrompida com a chegada do Batman Pirata, saído diretamente dos quadrinhos Elseworlds da DC Comics. Obviamente, com isso todo mundo se assusta e os primeiros a providenciarem uma saída pela direita é o Scooby e o Salsicha. E isso é pior para eles, já que na sequência eles dão de cara com o Batman da história Gotham 1889, na versão onde o Batman enfrentou o Jack o Estripador. E logo também batem de frente com o Batman da Era dos Gangsters, com o simpático Batman do final da Era de Ouro e início da Era de Prata, e também com o assustador Batman Vampiro. Bom, quem está acostumado com o multiverso, principalmente da DC Comics, agora está sendo bem falado aí o da Marvel, sabe que vem coisa grande por aí. O problema todo é que a Turma do Mistério nunca lidou com o multiverso e sem tempo para respirar ou raciocinar, já dão de cara com o Scooby inglês, junto com o Scooby medieval, um Scooby zumbi, já que zumbi não pode faltar, e ainda um assustador Scooby do Drácula. E quando o Salsicha e o Scooby correm daqui pra lá e de lá pra cá, fugindo das versões alternativas do Scooby do Batman, o resto dos heróis tenta descobrir o que está acontecendo, e logo a Velma e o Batman notam que só tem versões alternativas do morcego e do Scooby, e nenhuma dos outros personagens. E obviamente, assim como eles adivinharam, vocês também já puderam imaginar quem está por trás disso. São eles mesmos. Batmirim e Scooby-Mirim estão de volta da quinta dimensão, já trazendo um bocado de encrenca junto. E os dois estão de volta para celebrar o aniversário do primeiro crossover dos Duendes com o Batman e Scooby, e falam
que isso pede um crossover à altura, que não poderia ser outro que não uma nova crise, que o Scooby-Mirim chama de Crise dos Infinitos Scooby-Doos. E como esse é um gibi, digamos assim, um pouco mais descontraído, entra em ação a quebra da quarta parede para dar aquela conversada com o leitor mais desavisado. Já que os duendes interdimensionais explicam para a Turma do Mistério e para o leitor como funciona essa coisa de multiverso e suas infinitas terras, com infinitas versões de um mesmo personagem. E obviamente, para isso, eles usam os ídolos Scooby e Batman como exemplos, e é cada exemplo. Bom, e será que a coisa toda piora para os heróis? Ou melhor dizendo, melhora para quem tá lendo? É claro que sim. Já que o Robin e a Daphne questionam os dois duendes sobre ficarem inventando personagens, como um Scooby zumbi e um Drácula, já que eles podiam realmente se divertir com Scoobies da velha guarda que já devem existir em outras terras, e ainda perguntam o porquê de outros Batman, se segundo os próprios duendes, a crise é do Scooby. E adivinha? Cuidado com o que desejam Daphne e Robin, já que vocês estão perto de duendes da quinta dimensão. E óbvio, os dois dão um jeito de despachar as versões alternativas do Batman e do Scooby-Doo direto para os lugares de onde vieram. E antes que os heróis possam comemorar uma passada de perna nos duendes, eis que eles trazem de várias terras paralelas versões antigas e novas da Mistério S.A. Mas calma, toma um fôlego aí que a gente vai relembrar e vai descobrir uma por uma dessas versões. De cara, logo na frente está a turminha do desenho animado O Pequeno Scooby-Doo, lançado em 1988. Também tem a Turma da Mistério S.A. dos dois longas do cinema. Tem a Daphne e o Salsicha do desenho de 85, os 13 Fantasmas de Scooby-Doo. E mais pra frente, o Scooby e o Scooby-Doo desse desenho também vão aparecer. Também tem a versão moderninha do Salsicha e do Scooby de 2006, saídos diretamente do desenho Salsicha e Scooby, Atrás das Pistas. E junto com eles, as versões desse universo do Fred, Daphne e Velma, que aliás, aparecem bem pouco nesse desenho de 2006. E por falar em moderninhos, tem mais versões novas marcando presença nesse crossover. Olha ali, ó, olha ali os esquisitões do desenho Que Legal Scooby-Doo, que foi ao ar em 2015 e teve 2 temporadas completas. Além deles, tem também a galera bacana surgida em 2010 com o desenho Scooby-Doo Mistério S.A., uma das melhores coisas feitas com os personagens nos últimos tempos, pelo menos na minha opinião. E para fechar o quadro de versões alternativas, temos a Turma do Gibi Scooby-Doo Apocalipse, uma série que foi lançada pela DC Comics uns anos atrás e que faz parte de um projeto que modernizou vários personagens da Hanna-Barbera e, no caso da Turma do Scooby, colocou a Mistério S.A. vivendo numa terra infestada de monstros de verdade, onde os heróis têm que fazer de tudo para sobreviver. Bom, inclusive eu vou dizer, eu já comprei todos os números que a Panini lançou aqui no Brasil. E se a gente lê com uma certa descrença nostálgica, acreditando nessa nova versão dos personagens, é uma história bem legal. Eu gostei bastante. Mas alguém aí já leu? E voltando para a crise dos Scoobies, daí pra frente a história é bem engraçada e cheia de fanservice, com os personagens meio que se separando com as contrapartes deles. É engraçado demais ver a Daphne do mundo apocalíptico tentando atirar com um fuzil toda hora, sem se preocupar com o que vai acertar, e a Daphne da Terra principal tentando impedir uma desgraça. E enquanto várias Daphnes falam de vários Freds, a Daphne da Terra dos 13 Fantasmas pergunta quem é esse cara, afinal de contas, no desenho dela nunca teve um Fred. E por falar em Fred, quem é que lembra da versão infantil do personagem no desenho O Pequeno Scooby-Doo? Olha, eu acho que todo mundo que era criança ali no finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90 deve lembrar bem. Mistério na cidade, é só chamarem este cão. E aqui na crise dos Scoobies, ele continua colocando a culpa, adivinha em quem? No Ruivo Herring, obviamente. Afinal, em quem mais poderia ser? Apesar dos dois duendes mirim estarem atrás dele. Claro, o Zombo só pode ser o Ruivo Herring. Errou de novo, seu palhaço! Pom, pom. E aí, bem quando o Batman questiona se realmente essa crise é uma crise, se vai ter algum grande vilão para ser enfrentado, eis que aparece ele, o mais temível dos personagens para os fãs do Scooby-Doo, o terrível
e gigante, diga-se de passagem, Scooby-Doo, praticamente o anti-monitor dessa crise. A primeira a partir pro ataque é a Daphne da Terra Apocalipse, mas obviamente é impedida pela Daphne da Terra principal de atirar no ser humaninho. Aí começam várias discussões aleatórias entre as várias versões dos personagens, até que o Scooby-Doo gigante resolve lembrar todo mundo que a verdadeira ameaça é ele e que ele ainda tá ali. E aí entra em ação o Homem-Morcego, que eu vou dizer, até ali tava mais ou menos perdido nessa zona multi-universal. E ele resolve juntar todo mundo pro ataque, obviamente usando o título da série como um grito de guerra. Aí meio que sem propósito, mas para fazer fanservice, já que o negócio aqui é tirar sarro das grandes sagas e crossovers, os personagens se dividem em equipes com suas versões de outras terras e começa a correr pelo cenário e ainda por cima discutindo ou só dando zoinks aleatórios. Já que esse bordão é o bordão do Salsicha lá nos Estados Unidos, ele vive falando na versão original que a gente nunca escutou por aqui, porque aqui adaptaram para O Diabo, que aliás era uma coisa bem melhor. Zoinks! 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 Ó diabo! Ó diabo! Ó diabo! E não dá pra negar, nada melhor que a dublagem dos saudosos Orlando Drummond e Mário Monjardim, diz aí. Salsicha, meu velho amigo. Promete que nunca vai me deixar, Scooby. Nunca. Mas beleza, saindo dessas boas lembranças desses dois grandes do passado, vamos voltar para a história. Já que, para sorte de todo mundo, o Batman e o Fred original resolvem dar um tombo no Scooby-Doo gigante e quando o vilão cai, as Velmas descobrem que o cachorrão tem um zíper gigante como se fosse uma fantasia. E ao abrir o zíper, adivinha o que tinha no interior do cachorrão? Duvido alguém adivinhar quem era o vilão do dia. E se você imaginou um, imaginou errado. Já que os vilões do dia, na verdade, são os personagens esquecidos da franquia do Scooby-Doo. Ou pelo menos eles acham que são. Temos ali o Vincent Van Gogh, da terra do desenho dos 13 fantasmas, um personagem claramente inspirado no ator Vincent Price e que foi criado em 1985. Tem também as Garotas Rex, uma banda de rock feminina formada pelas bruxas Thorn, Dusk e Luna. Inclusive essa galera já apareceu em vários episódios e também longas do Scooby-Doo. Tem também o Robô Rob, saído diretamente da terra do desenho Salsicha e Scooby atrás das pistas. O Flim Flam, também da terra dos 13 fantasmas. E por último, mas não menos importante, ele, o Ruivo Herring. Afinal de contas, o pequeno Fred sempre tem razão. Aí o Vincent Van Gogh explica que isso foi uma vingança dos coadjuvantes esquecidos, já que a turma da Mistério S.A. vive criando novas versões de si mesmo, pulando de mundo em mundo e deixando muita gente esquecida pelo caminho, será? Mas antes que algo possa ser dito, o pior acontece. Já que não um, mas vários Scooby-Doos aparecem para atacar a galera do bem e com certeza, para ser pior que um verdadeiro Scooby-Doo, só vários Lus. E aí, nem o Thanos e nem o Anti-Monitor juntos fariam frente. Só que o Batman convence os dois duendes da quinta dimensão de que se continuarem complicando tudo, essa crise especial vai deixar de ser uma coisa especial. Com isso, o Batmirim e o Scooby-Mirim despacham todas as versões de volta para as suas respectivas terras e todo mundo termina tirando uma foto felpuda e comendo um bolo para comemorar o aniversário de 50 edições da Scooby Team Up. E assim se encerrou uma das publicações mais legais da DC Comics e também do Scooby-Doo, que infelizmente nós brasileiros não vimos nem o cheiro. E claro, esse vídeo, além de contar a história da crise do Scooby, serviu também para a gente relembrar vários momentos marcantes e fases que o personagem teve ao longo de mais de 50 anos de criação. E aí, qual a fase do Scooby-Doo é a preferida de vocês? Comenta aqui. E também comenta se vocês gostaram desse vídeo. Eu já fiz lá do G.I. Joe versus o Homem de 6 milhões de dólares e agora esse do Scooby-Doo. Se vocês gostarem, der bastante views e vários likes felpudos, a gente faz mais. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Está chegando agora aqui no canal, aproveita para conhecer as nossas redes sociais. Tem coleção em ação para todos os gostos. E se você gosta de podcast, toda segunda-feira eu tô junto com a galera do MachineCast no podcast mais maluco, mas também mais nostálgico da podosfera, e eu tô esperando vocês lá. E por enquanto eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando,
vencer um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal.